Olá, olá a todos. Espero que se encontrem bem, que estejam a ter um bom fim de semana, que tenha sido agradável. Eu ultimamente tenho refletido bastante sobre um tema em específico e quis fazer esta partilha com vocês. É um assunto que tem a ver com a questão dos nossos bloqueios, dos nossos traumas, e a forma como esses bloqueios energéticos estão relacionados à lei da atração. Como é que a lei da atração ou como é que estes bloqueios condicionam ou impedem que nós consigamos manifestar o que queremos nas nossas vidas. Então, o universo é fluxo e o fluxo do universo é movimento. A única certeza que nós temos é que nada é permanente, tudo está num constante devir. Então, para nós evoluirmos, e é para isso que nós cá estamos, para que as coisas na nossa vida possam ser de outra maneira, nós temos de nos mexer. As coisas simplesmente não nos vão cair ao colo. Nós temos que estar receptivos à mudança e para recebermos a abundância que o universo tem para nos oferecer, temos que nos abrir para a mudança. Às vezes temos que abrir mão de algumas coisas para que outras diferentes, para que outras coisas novas possam chegar. No entanto, porque é que as pessoas têm medo da mudança? Todos nós, de alguma maneira. É a questão das polaridades. O sentimento do medo, que é o oposto do sentimento de vibrar em amor. O medo é um sentimento que vem do ego e dos mecanismos de defesa do ego, que nada mais são do que a nossa necessidade de nos protegermos de sofrer. O ego tem esses mecanismos, muitas vezes inconscientes, para impedir que nós voltemos a sofrer com determinadas situações, com determinadas coisas na nossa vida pelas quais já passámos e que foram dolorosas. Então, mas voltando aqui à questão, é o medo da perda. Muita gente teme a mudança e estamos no ano 5, eu já falei disto noutros textos e noutros vídeos, que é mesmo a palavra-chave é a mudança. Estamos em tempos de profunda reestruturação. O que é que acontece? Quando nós estamos em mudanças, em reestruturação, também podemos chamar o despertar espiritual, às vezes saltos quânticos. Pronto, este despertar espiritual para algumas pessoas acontece de uma forma mais brusca, mais repentina. Para outras é um processo gradual, não há aqui uma regra, cada um tem a sua jornada, o seu caminho individual. Mas o que acontece é que muitas vezes nós entramos em processos que o nosso ego sente como perda, porque nós estamos a mudar de vibração. Então o que é que acontece? Quando nós estamos a mudar de vibração, de padrão energético, por vezes nós vamos ter que abandonar certas circunstâncias, certas pessoas, certas situações na nossa vida que nós vamos ter que deixar. Seja isso um relacionamento que já não nos serve, pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento familiar, de amizade, ou um trabalho que já não nos deixa realizados. Sim, se isso já não está de acordo com a nossa vibração atual, nós vamos perder, é uma perda, sim, mas para que outras coisas novas possam chegar. As coisas que ficam para trás são para que outras melhores e que estejam de acordo com a nossa vibração atual possam chegar à nossa vida. Então, uma coisa que eu tenho refletido muito é que nós todos temos as nossas feridas, não há exceções. Mais conscientes, menos inconscientes. E a chave é resolver o passado. Como é que se resolve o passado? Nós mudamos o passado, os acontecimentos foram o que foram, há factos, não, se calhar não mudamos, mas a forma como nós olhamos para esse passado pode ser mudada. Portanto, nós podemos reinterpretar o passado e dar-lhe um significado diferente. Às vezes é aquele processo de resgate da nossa criança interior. Muitos traumas tiveram lugar durante a nossa infância, não quer dizer que tenham sido todos, mas muitos deles, muitas das nossas feridas começam ali logo quando somos pequeninos, com os nossos pais, com a nossa família, com a escola, enfim, diversas situações que podem ter logo desde cedo começado a causar as suas feridas. Então, para nós darmos um novo rumo, um novo sentido à nossa vida, é preciso haver um reconhecimento desse passado e uma aceitação do passado para que nós possamos curar padrões repetitivos. É importante fazer uma limpeza para não guardar sentimentos de raiva, de rancor, de mágoa.
Eu podia dar exemplos, não é? Tanto no caso no campo afetivo como no campo profissional, não é? Quando nós partimos para um novo relacionamento ou para um novo trabalho, é óbvio que isso vai trazer inseguranças, também faz parte do ser humano. Então, estamos a deparar-nos com uma experiência nova, é algo novo e é normal sentirmos algum receio. Mas a mentalidade positiva e a mentalidade que nós devemos tentar alimentar é ser positivos, é acreditar e confiar que essas mudanças são para o nosso bem. Eu já tenho dito isto muitas vezes. E aqui, por isso eu falo do deixar fluir. Se nós queremos resultados diferentes, temos que fazer as coisas diferentes. E temos que correr riscos. Nós não sabemos o que acontece amanhã. Agora, nós somos co-criadores da nossa realidade, conscientemente ou inconscientemente. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre esse ponto. Mas então a mentalidade que nós devemos levar para as situações que se apresentam diante de nós é: ok, se correr bem, excelente, estou a apostar nisto, estou a investir nisto, estou a gastar energia e despender o meu tempo nisto porque eu quero que isto corra bem. Pode não correr. Ok. Se correr, muito bem. Se não correr, como dizem os brasileiros, bola para a frente. A vida continua, novas oportunidades hão de chegar. A vida, como eu estava a dizer no início do vídeo, é um fluxo. Então, o que eu estava a dizer de nós co-criarmos a nossa realidade. Sim, nós atraímos o que somos. Não é o que queremos, é o que somos. E às vezes são bloqueios, e bloqueios muito sutis, não precisam de ser coisas muito óbvias. Às vezes são coisas muito sutis e são coisas muito inconscientes que acabam por bloquear o fluxo. Porque é assim, quando a nossa vida está a fluir, as coisas vêm até nós com facilidade. Vêm até nós sem esforço, as situações vão se apresentando e nada parece forçado, as coisas simplesmente fluem. Muitas pessoas trabalham com a lei da atração, há muitos vídeos, né? As pessoas veem, eu própria, vídeos e técnicas de como atrair, de como manifestar aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Mas a verdade é que quando nós temos estes bloqueios inconscientes, traumas que não foram devidamente superados no passado, as coisas não acontecem como nós desejamos. E às vezes as pessoas revoltam-se e pensam: então, mas eu não quero isto e porque é que isto me está a acontecer? E muitas vezes está relacionado com isto, com o nosso ego, com os nossos medos, com os nossos bloqueios, o medo de sofrer, o medo que as coisas se voltem a repetir. Pronto, e então seja um pai, uma mãe, um irmão, um ex-marido, uma ex-companheira, não interessa. Pessoas que nos deixaram feridas e por vezes esse ressentimento está alojado no nosso inconsciente. Nós achamos que está resolvido, se calhar mentalmente está, mas emocionalmente não. Emocionalmente ainda é uma coisa que não está digerida. Posso dar exemplos mais específicos. Por exemplo, aquelas pessoas que usam a lei da atração e técnicas de visualização porque querem uma relação afetiva, uma relação afetiva equilibrada, querem atrair a sua alma gêmea, o seu companheiro de jornada. E sim, elas desejam isso e estão focadas a isso, mas se calhar inconscientemente elas estão presas nos traumas passados, ainda estão aprisionadas nas desilusões amorosas que tiveram, nas relações que falharam, e então elas não se permitem receber um novo amor. Aquela tristeza, aquela mágoa de um relacionamento passado, conscientemente, nós podemos achar que já estamos preparados para querer alguém, para recomeçar a nossa vida amorosa. Mas o inconsciente está a vibrar no padrão de medo. Há uma barreira, como uma barreira que nos está a salvaguardar de sofrer novamente e nós não nos entregamos e não nos abrimos para essa nova possibilidade. Posso dar o mesmo exemplo, o mesmo padrão no campo financeiro, não é? Muitas pessoas usam a lei da atração para atrair uma maior prosperidade financeira, querem ter mais dinheiro, querem ter mais sucesso, o que seja. E trabalham com técnicas da lei da atração para que essa realidade se venha a manifestar. Mas, por exemplo, e agora um exemplo mais prático. As pessoas querem mais prosperidade financeira, mas todos os meses elas estão com medo. Elas estão com medo que o dinheiro não chegue, elas ficam com receio que o dinheiro não seja suficiente para pagar as contas que vão chegar, ou, por exemplo, aquela pessoa
que chega a casa e vê uma luz acesa e então começa a reclamar e a espingardar com toda a gente. Ai, quem é que deixou a luz acesa? Porque isto assim vai gastar e a conta ao fim do mês vai ser enorme. Ou seja, estou a dar este exemplo prático porquê? Porque o universo percebe vibrações. Então, nós estamos a pedir ao universo que ele nos traga mais dinheiro, mais abundância financeira. Mas estamos com medo. Estamos a entrar numa energia de escassez. Estamos com medo que o dinheiro falte. Então, impede de entrar em sintonia. Há aqui uma contradição. E pronto. Então, na lei da atração, o desejo não é suficiente. Já muita gente, se calhar, ouviu falar disto. Nós temos que vibrar naquilo que queremos. Temos que sentir que já estamos naquele lugar, naquele sítio que nós queremos, não é? Que já alcançamos aquilo que almejamos. Se estamos em padrões negativos, às vezes inconscientes, como eu estou a referir isto, às vezes não são processos conscientes, mas nós queremos, mas ao mesmo tempo achamos, mas eu não consigo. Não consigo porque sempre foi assim. Não consigo porque até aqui todos os meus relacionamentos foram um fracasso. Não consigo porque no fundo não me acho merecedor. Não consigo porque na minha vida profissional eu nunca consegui aquela promoção. Eu nunca consegui alcançar aquele cargo. Portanto, eu fico presa àquela realidade que nunca foi satisfatória e por mais que eu tente mudanças e posso usar frases positivas e trabalho com a lei da atração, nananana, mas eu não estou a fazer a limpeza necessária para me libertar dos traumas, então as coisas continuam travadas. Também posso aplicar este exemplo à saúde. As pessoas que se querem curar, seja do que for, cura física, cura emocional, cura espiritual. As pessoas querem se curar e, efetivamente, claro, elas desejam curar-se. Afinal, quem é que gosta de adoecer? Acho que ninguém gosta de sofrer ou de estar doente. Mas há pessoas que, com ou sem até alguma patologia, elas estão constantemente a focar-se na doença. Ai, se esta doença me acontece. Ai, como é que eu vou lidar com isto? Ai, se eu apanho aquele vírus, o que é que eu vou fazer com isso? Então, o que é que o universo percebe deste padrão de pensamento? Nós estamos a colocar o foco na doença. Já estamos com medo de vir a sofrer de algum problema de saúde. O foco tem que estar na cura. E pronto. Então, o que eu queria transmitir é que na vida, para as coisas serem diferentes, nós temos que mudar, não é? Resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes. Atenção, só há parte nesta questão das doenças. O facto de eu me focar na cura não significa que eu nunca vá adoecer, não significa que eu não venha a ter uma doença. Não quer dizer, ou seja, mesmo eu agora falando de mim pessoalmente, eu normalmente não penso na possibilidade de adoecer, mas eu posso adoecer. Há coisas que me fogem ao controle. Eu não sei se vou vir a ter ou não um problema de saúde, mas a questão é que eu não vivo focada nisso. Eu não rejo a minha vida por essa possibilidade. Se eu não quero atrair essa situação, eu quero estar saudável, eu não vou estar a pensar na possibilidade de adoecer. Eu não coloco a atenção na doença. Então, e vamos terminar por aqui, nós vamos ter que adotar comportamentos e ter atitudes que estejam em sintonia com aquilo que nós pedimos ao universo. O universo responde aos nossos pedidos, sim, mas se nós muitas vezes estamos a atrair o inverso, devemos fazer esta reflexão se isto tem realmente a ver com medos antigos e com mecanismos de defesa inconscientes. Obrigada por terem estado aqui comigo. Um grande beijinho e um bom resto de fim de semana.